recadinho, lembrando do nosso serviço de teleconsultoria, que está à disposição de vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham, caso clínico relativo a algum paciente, as situações ou problemas que envolvem a família, comunidade, processos de trabalho. Então, mande aqui para a nossa equipe, que está à disposição para ajudar você na sua rotina. Então, nós vamos dar início agora com a palestra do Dr. Marcelo Dalla, da César, da Imescan, das residências. Nós vamos falar hoje sobre mobilizações ortopédicas na APS. Esse é um tema que foi remarcado, porque nós tivemos uns problemas técnicos no dia 16, então nós estamos retornando. Então, seja bem-vindo, Dr. Marcelo, a palavra é toda sua. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui pelo Telesaúde Espírito Santo. A gente vai tentar fazer uma demonstração prática, né, dentro das limitações, dentro das possibilidades, melhor dizendo, que o ambiente permite, né. Bom, então, claro que não dá para perceber, eu não sou ortopedista, eu sou médico de família e comunidade, mas a gente já trabalhou no interior também, né, que talvez tenha um acesso mais difícil a recursos, mas isso não quer dizer que fazer alguma imobilização ortopédica, mínima que seja, isso esteja restrito somente à área rural. A área urbana também, eventualmente, a gente tem necessidade de lançar mão de algum recurso, que eu vou tentar explicar dois mais comuns e já adiantando que a gente está tentando articular alguns produtos educacionais diferentes como aulas mais curtas. A gente está chamando de web drops, né? Tá para fazer alguma coisa nesse sentido. A gente vai tentar depois, com uma produção um pouco diferente, né? Vídeos mais curtos, explicar um pouquinho melhor como é que se faz esses procedimentos. Bom, vamos lá então. Eu vou só fazer algumas reflexões iniciais, né, sobre o currículo baseado em competências da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Quer dizer, esse currículo foi definido e o que está escrito nele são competências desenvolvidas por todo médico de família comunidade, ou mesmo quem não tem o título de especialista ou seja especialista na área, mas atua em atenção primária, deveria estar desenvolvendo. Algumas orientações gerais para imobilizações em serviço de APS, e especificamente imobilização em mão, com indicação e contraindicação de uso de talhes pica, a imobilização em joelho, com uso de contenção de faixa infrapatelar. Bom, esse aqui é a capa do currículo, ele está em meio eletrônico, é fácil encontrar, está na página da Associação Capixaba de Medicina de Família, está também na página da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E fazendo um recorte aqui, ele coloca pré-requisitos, né, então quer dizer, realização de procedimentos ambulatoriais, que é um dos itens aqui dentro do currículo. O que a gente tem de ter pré-requisito, né? Demonstrar conhecimento de técnica cirúrgica. Apesar da mobilização não ser um procedimento cirúrgico em si, né, pelo conceito propriamente dito, mas ele entrou no rol aqui de competências de habilidade cirúrgica do médico de família e comunidade. Tem os pré-requisitos, o essencial, o desejável e o avançado, né? Deixa eu ver se tem mais um. Então, fazendo um recorte aqui do essencial, ainda na realização de procedimentos cirúrgicos, que o médico de família deve aprender, né? Esse aqui é um currículo muito voltado para a residência também, mas para a gente desenvolver dentro da nossa competência profissional, mesmo que já é formado, realiza procedimento de urgência, como suturas, curativos, compressões e imobilizações. É nesse item aqui que a gente entra com esse conteúdo de hoje. Bom, algumas orientações gerais. Cicatrização. O tempo de cicatrização depende do órgão lesionado. A pele, para a maturação completa da ferida, pode levar até 100 dias em média, né, para maturação completa. Isso não quer dizer que a ferida fechada, né, com aspecto cicatricial bem positivo, leve 100 dias. Né? Às vezes é bem rápido o processo. É mais lento em casos de comorbidades, principalmente diabetes mellitus, que é o mais falado. E enquanto o osso, a recuperação é mais longa, né? Então, quer dizer, uma fratura em osso, ele vai ter um processo também de cicatrização, um pouquinho diferente da pele.
né? Então, assim, há um processo cicatricial, a gente chama genericamente calo ósseo, mas ele tem um processo cicatricial. Para ter uma ideia, depende muito da faixa etária, um recém-nascido com uma fratura de clavícula regenera em 3 semanas e uma fratura em fêmur, em idoso, de 5 a 6 meses. Só para fazer uma comparação mais grosseira, assim, de lesões em extremos de idade. Uma articulação lesionada, em média, 2 a 4 semanas, pode chegar a 6 meses também. Então, o tempo de recuperação, de cicatrização, ele é diferente nos variados tecidos e dependendo da localização, por exemplo, uma fratura ela precisa de uma mobilização mais adequada do que a pele, por causa dos movimentos que podem ser feitos e isso dificultar, atrasar a cicatrização ou a consolidação da fratura. A gente não está falando aqui para imobilização em caso de fraturas, né, só em situações que permita, assim, que não tem necessidade do ortopedista. Depois eu vou explicar melhor que situações são essas. Bom, também respeitar a posição anatômica. Você tem que garantir que não há uma fratura para fazer, por exemplo, uma talispica em dedo, né? Então, uma boa história clínica, sempre a gente vai falar isso, vai rodar, parece que é uma repetição, o tempo muda, mas o tempo passa, mas isso não muda. Então, uma boa história clínica. Vamos lembrar que vamos colocando na cabeça de vocês aquela imagem forte do Anderson Silva fraturando a perna. Como que desviou do eixo médio a tíbia dele, né, os ossos da perna, a tíbia e a fíbula. Então, foi um impacto que pode parecer não tão intenso, mas ele era um atleta, né, tinha outras condições, mas como foi intenso, foi traumático aquela situação. Então, procurar saber bem a intensidade do trauma e a faixa etária é importante. Às vezes um trauma não tão grande no idoso pode ter uma repercussão enorme. Procurar ouvir, se a pessoa no momento, né, procura ver isso na história, né, se na hora do momento parece que deu um estalo, né, isso é muito comum em jogador de futebol, né, deu um estalo que o estádio inteiro ouviu, né, é um exagero, né, isso aí, mas às vezes companheiros de que estão em campo, eles chegam a ouvir, né, se o trauma foi grande, né, então pode causar até um barulho de crepitação, de estalo, né, numa fratura. Então, tentar procurar saber se ocorreu isso, para não estar fazendo uma imobilização em caso de uma fratura grave. Observar também deformação, né? Um dedo muito fora do lugar, ou uma extremidade, ou mesmo um antebraço, braço, qualquer extremidade aí que tenha deformação ou movimento em direção comum. Eu lembro de novo da perna do Anderson Silva, que a direção da perna dele foi completamente incomum, né? Não tem joelho ali onde foi quebrado, não dobra, não tem articulação. A perna quebrou mesmo. Procurar ver se tem edema, dificuldade de movimento, ou se a região parecer menor, um braço mais curto que o outro, né, o dedo mais curto que o outro, fora do prumo, né, parece que está fora do eixo, ali você olha e dá a impressão que está torto. Então, deformações, isso pode indicar uma fratura um pouco mais grave, que uma imobilização feita na atenção primária com o material que a gente vai usar pode não ser indicado. Perda de força também é importante, né? A pessoa não consegue mobilizar o braço, tem muita dor quando mobiliza. Parestesia no ponto provável da fratura ou abaixo dele, em caso mais grave, choque, né? Em ossos longos pode ocorrer por causa de hematoma, de sangramento intenso. Bom, o material necessário é o esparadrapo cirúrgico, esparadrapo comum que a gente tem em casa, fita ou esparadrapo microporoso, que é o mais conhecido como micropore, mas lembrando que micropore é uma marca, né? Mas o nome técnico é fita microporosa ou esparadrapo microporoso. Atadura de crepom, essas ataduras que a gente usa muitas vezes como tipóia, né, para apoiar o braço. E basicamente isso, né, para fazer as imobilizações que a gente tem feito em atenção primária. Também tem sido usado, que eu não vou falar aqui, a bandagem terapêutica, né, kinesiotaping. Uma bandagem que tem medicamento, a gente vê muito em atleta, né, mas isso é comprado, isso normalmente não tem nas unidades por enquanto, eu acredito que em algum momento vai ter, que elas são bem coloridas, chamativas, a gente vê muito em esporte, vôlei principalmente, a gente vê esse tipo de material, mas não está ao nosso alcance normalmente na atenção primária. Se alguém tiver em sua unidade, até manifesta aí para a gente saber, normalmente a gente não vê. Mas só coloquei como observação que em algum momento vai ter, a gente vai ter que saber usar, né?
Bom, é isso. Aqui o material, esparadrapo comum, custa entre R$ 3,10 e R$ 38,00, dependendo da qualidade do material. A fita microporosa em torno de R$ 2,97 e R$ 52,00, também depende da qualidade, da espessura, né? Geralmente a gente tem em casa essas fitas mais curtinhas aqui. Essa do meio aqui é a melhor para a gente usar para algumas imobilizações. E a atadura, R$ 1,45 e R$ 15,00. Então é um material relativamente barato que a gente tem em unidade de saúde. Quem não tem, é possível comprar, né? Orientar o paciente a comprar, se tiver condição, não é um material muito caro, né? E o resultado é muito bom. Bom, esse aqui, só para dizer assim, existem talas já preparadas, né? Com fecho de velcro, com um material, uma lâmina nessa aqui do meio, essa aqui em cor mais clara aqui do meio, com uma talinha, com um material metálico, né, para moldar, de dedo também com velcro. Isso até às vezes você encontra em supermercado, em alguns países, né, no Brasil eu nunca vi, ou até em farmácias, né. Claro, custa um pouco mais caro. Se comprar por atacado, isso é R$ 7,00, é bem barato, mas não é muito a nossa realidade. Eu não sei se é de alguém aí de ter isso disponível em unidade. E também é um material que muito provavelmente a pessoa vai levar e não vai devolver. Então tem que estar preparado para ser um material de uso, assim, que você não provavelmente vai ser muito difícil você fazer um reuso dele. Custa entre R$19 e R$107, dependendo da qualidade do material, isso aqui dentro do Brasil. E por atacado, como eu falei, o preço mais baixo. Bom, então assim, o que a gente pode indicar a tala espica, né? Principalmente em torces, né, que não teve um desvio do eixo médio. É muito comum, se quem já jogou vôlei, jogou futebol, aquela bolada que dá no dedo, o dedo sai fora do lugar, mas volta, né, à mesma posição. Fica bem dolorido, bem inchado, mas não houve fratura. Às vezes fica até com edema, né, fica inchado, demasiado, e também com um pouco de equimose. É aquele trauma típico, que a bola vem de cima e bate em cima do dedão, né? E o dedo vem para trás, volta, sem necessariamente causar uma fratura. A gente pode mobilizar com uma tala espica, mantém o movimento, mas evita aquele movimento mais largo do polegar, né? Então é esse que eu vou demonstrar aqui no boneco aqui, né, de simulação, para a gente explicar como é que é colocado. Para quem tem mais experiência, está na literatura, até fratura de metatarso ou escafoide, uma espica longa ou curta, pode ter taxas similares de união de fratura. Então, o resultado com a espica é muito bom até em caso de fratura, só que ela tem que ser um pouquinho mais longa do que essa que eu vou demonstrar. Então, tem alguns trabalhos mostrando isso, que o resultado entre a tala longa e tala curta, né, a espica longa e a espica curta, é muito semelhante. O tempo médio de união de uma fratura de 9,5 semanas, em fratura de metatarso ou escafoide. Então, assim, se você não tem acesso ao raio-x, tem que, pela clínica, uma boa história, ter certeza que não tem uma fratura ali. Mesmo assim, se houver pequenas fraturas, geralmente o resultado é bom, né, fazendo essa imobilização no dedo. Não é uma boa indicação tenossinovite de Kervain. Então, assim, essas tenossinovites, a gente não tem recomendado colocar essas imobilizações. A gente, às vezes, vê a pessoa com a munhequeira, né, aquela munhequeira que você coloca aqui na mão, trabalhando como digitador, você vê a pessoa usando aquilo. Tem alguns problemas, né, esse tipo de material, porque ele pode atrofiar a musculatura e você ter outras repercussões, melhora a dor, mas atrofia a musculatura, e depois vai ter um problema mais sério. Então tem que ser bem indicado. E o outro problema é que as fibras dessas talas, da tala não, mas dessas munhequeiras, elas são transversais à musculatura, elas são colocadas de maneira transversal à musculatura do punho, por exemplo. Então ela faz esse movimento aqui, que funciona como um garrote, né? Então isso impede a circulação adequada. Tá? Então botar a munhequeira e ficar muito tenso pode causar edema na região ajusante. Então, muito cuidado para colocar esse material. Parece inocente, qualquer um compra, qualquer lugar, mas deve ser bem orientado, né, para um profissional de saúde. Então, tendo o tenossinovite de Kervain, ele não é uma boa indicação, mas pode ser usado, mas não é o mais adequado, não é uma boa indicação, não é uma contraindicação absoluta, mas não é uma boa indicação. O ideal é essas lesões
traumas pequenos de dedo, de mão, né, principalmente polegar, que você pode fazer uma boa imobilização, como eu vou demonstrar. Tem as referências aqui, se alguém quiser procurar, né, depois vai ficar no vídeo gravado. Bom, eu vou terminar a apresentação, depois eu faço a demonstração da SPICA e da contenção de joelho com faixa infrapatelar. Pode ser, cara? Que aí a gente já passa de vez ali para o boneco. Bom, lembrando o seguinte, o joelho, aqui é muito comum a gente ver em tenistas, né, que usam muito a flexão de joelho nas jogadas. Tem as faixas também compradas, né, as imobilizações, mas, como eu falei, são faixas elásticas que têm uma transversalidade na sua posição. Isso pode impedir a circulação. Por exemplo, quem tem varizes, reclamar que a varizes abaixo aqui na perna estão queimando muito, né, porque pode alterar a circulação, isso fica muito tenso, né. Então, o joelho ele tem uma dinâmica, né, a parte de baixo ele vai para fora e a parte de dentro do joelho joga para dentro, né, esse movimento aqui. E o ligamento cruzado anterior, ele tem um efeito de frenagem, né, ele evita que a gente caia. Então, eu vou explicar mais à frente, passando aqui, deixa eu ver se não tem imagem, mas esses ligamentos em todo o corpo, a gente tem uma informação, a gente não precisa ficar parando o tempo todo e pensando assim, qual a posição que o meu corpo está nesse momento? Ele está sentado, estou deitado, estou em pé, estou caminhando, então isso é automático. A gente tem uma capacidade de se localizar no espaço meio de forma automática, então é a percepção proprioceptiva. Uma lesão do ligamento cruzado anterior, isso pode ficar com uma certa dificuldade, porque esses receptores podem não mandar essa informação e o cérebro não interpretar direito. E você perder o jogo do joelho, né, vamos falar popularmente, e acabar sofrendo uma queda. Então a contenção do joelho, a ação dela não é só mecânica. Ela tem uma ação de mandar uma informação adequada para o cérebro, qual a posição que está seu joelho. Funciona como uma barreira, aumentar a tua sensação que tem alguma coisa freando ali. Então ele é bem indicado em caso de lesão de ligamento de cruzado anterior, que é típico aquela pessoa que chega questionando, doutor, eu vou andando e meu joelho falseia. Eu às vezes caio porque parece que ele não tem jogo, eu perco o jogo do joelho. Então isso é uma lesão, pode ser uma lesão de ligamento cruzado anterior. Então sempre é uma medida paliativa, né, não é definitiva. Se tem uma lesão grave, ela precisa ser corrigida, mas uma queda, enquanto se espera uma cirurgia, por exemplo, até um procedimento diagnóstico, pode ser muito mais grave. Quantas pessoas a gente conhece que acabam sofrendo quedas, tendo lesão de ombro, de costela, enquanto aguarda a correção do problema do joelho. Então, a estabilidade do joelho é importante até um procedimento definitivo. Custa entre R$ 13 e R$ 39 essa faixinha aqui, mas eu pessoalmente prefiro a produzida pela gente mesmo, com esparadrapo e com fita microporosa. Então, assim, indicada a lesão unilateral, por quê? Se tiver lesão nos dois ligamentos, já fica muito complicado o equilíbrio, o cuidado é mais extremo. Então, um ligamento lesado unilateralmente pode ser indicado, a gente pode indicar essa contenção infrapatelar. Por quê? Principalmente por causa do prejuízo na detecção do movimento passivo da articulação do joelho no controle postural. O cérebro perde aquela informação em que posição que o joelho está e aí a pessoa perde o equilíbrio e pode cair e sofrer lesões mais graves. Então, reforçando aquilo que eu já falei. Bom, eu estou dando obrigado aqui, mas eu vou passar agora para o boneco para mostrar, tentar fazer demonstração na prática. A professora Carmen vai me ajudar aqui, eu vou tentar manter a fala aqui. Vou abrir aqui o microfone, quer dizer, abrir o microfone, não, abrir o fio aqui para... Vamos ver se a gente consegue colocar, primeiro aqui vamos filmar o boneco aqui, né, do boneco de simulação, não está correndo nenhum risco aqui no momento, né, o microfone está aqui, o material está aqui, então, esparadrapo, fita microporosa, uma tesourinha, e talvez a gente nem use aqui a atadura. Bom, eu faço normalmente o seguinte, eu pego uma fita, conseguindo ver aqui, uma fita comum, e tento medir aqui o tamanho da espica que eu vou fazer. Pode ser no olhômetro também, né? Então eu vou fazer esse movimento aqui até um pouquinho, depois
conseguindo ver aí, cara? Um pouquinho depois do punho. Nesse caso aqui, o nosso boneco não é muito grande, dá uns 16 centímetros. Vou cortar vou fazendo minha fita aqui, mais ou menos 16 centímetros, e vou cortando bem fininho. Vou colocando aqui do lado, bem fininho, como diz a Carmen, né? E o Faustão, quem sabe, faz ao vivo. Vamos ver se dá certo aqui, se fica bonito. Então, um pouco mais fino que isso. O ideal é você já fazer o corte do material. Vou medir aqui para ficar do mesmo tamanho. Bom, aí temos um cuidado, você pode colocar a fita microporosa para evitar o contato direto com o esparadrapo. Tem gente que tem alergia, o esparadrapo deixa uma cola meio desagradável, né? Então, às vezes, pode ser uma alternativa você envolver o dedo com uma fita microporosa para ficar um pouquinho melhor, ficar menos desconfortável. Ou até mesmo você pode, com a faixa, deixa eu tirar aqui rapidinho, acho que estamos com tempo, né? Com uma faixa, você pode também envolver o dedo para evitar o contato direto com o esparadrapo, né? Às vezes fica desconfortável ali. Eu vou demonstrar como se a gente colocasse direto com o esparadrapo. Aqui é mais jeito do que força. Então, cortamos algumas fitas. Então, o ponto de referência é a pontinha do dedo. A gente vai colocando aqui, vamos ver se fica bonito. E vai cruzando nessa posição aqui, fazendo um X, né? Tentando pegar o máximo que puder. Não ajuda muito o nosso paciente, que a pele dele é meio tensa, né? Aí vai tentando deixar o mínimo de espaço possível. Por que não colocar a fita inteira? Pode ser que tenha gente se perguntando aqui. Porque isso aí a gente perde a oportunidade de deixar um pouco mais maleável a fibra do esparadrapo. Eu tenho mais facilidade para movimentar aqui. Vocês veem que eu vou moldando de acordo com a posição aqui. Vou tentando fazer sempre um X, né? Às vezes a gente erra aqui a posição. Deixa eu ver aqui, porque a mão dele não abre muito, que não ajuda muito, né? Então vamos fazendo aqui, tá até ficando bonitinho, né? Vai envolvendo o punho aqui. A gente pode também, assim, né, fazer para mobilizar um pouco melhor, jogar um pouco mais para cá, né? Estou fazendo de uma maneira aqui, cruzando de novo um pouco mais em cima, fazendo 2 cruzamentos, né? O importante é evitar esse movimento do dedão. Vocês veem também, se vocês pegarem na internet, o pessoal usa muito talispica em lutadores, né? Por quê? Quando vai dar um soco, o dedão fica exposto. Ele pode, na hora, eu não estou querendo estimular a violência, mas na hora do movimento pode deslocar o dedo. Então a talispica, em esportistas, ela é usada também para evitar esse movimento que pode causar uma luxação, uma entorse. Geralmente o que a gente vê é bola de futebol de vôlei batendo em cima, o dedo deslocando, tipo a palavra que o pessoal usa, né, no popular, torcer o dedo, né? Então isso aí a gente pode causar muita dor, um desconforto, imobilizando. A gente pode fechar totalmente, né, mas é para tentar evitar esse movimento e também esse do punho, né, principalmente esse do polegar. Então aqui não mexe nada, está completamente duro, mas aqui o nosso paciente, né, um boneco. Então aqui é uma faixazinha que a gente vai fazendo um X, podemos continuar. Se eu uso a faixa inteira, eu tenho mais dificuldade para moldar, né? E o próprio movimento, ele fica um pouco mais difícil se eu usar a faixa inteira. Lembrando o seguinte, por que eu não faço isso aqui? Então roda aqui a fita. Não. Lembra que isso vai ter um efeito de garrote. Isso vai atrapalhar, vai aumentar o edema, vai atrapalhar a circulação. Então isso aqui é mais fisiológico. Fazendo esse movimento, o vaso sanguíneo ele corre nesse sentido. Se a gente enrolar aqui e fazer a volta no dedo, a gente vai estar atrapalhando a circulação e a microcirculação. Então a gente faz esse movimento aqui, envolvendo o dedo. Se tiver tempo, né, tiver material, envolve o dedo todo. Vai observando como é que é o movimento. Às vezes uma imobilização com poucas fitas, né, de espica já dá uma imobilizada boa. Normalmente a gente faz um cruzamento só, eu fiz 2 aqui para demonstrar, né, porque eu imobilizei essa articulação e essa aqui. Ok? Tomar uma aguinha aqui para agora explicar o do joelho.
Aqui nós não tem como... Deixa eu só puxar um pouquinho para o lado. Carmen, se chegar um pouquinho para trás aí para mostrar... Não, só para mostrar o pé dele. A posição aqui, onde está a minha mão, seria equivalente ao joelho, mas nosso paciente é um boneco, né? É uma demonstração. Então, mesma coisa, né? Para facilitar, para depois não ter desperdiçar material, eu recomendo sempre fazer uma medida, mais ou menos 2 dedos abaixo do joelho, você faz a medida para ver o tamanho da fita que você vai cortar. Então, aqui no nosso caso, a medida infrapatelar do nosso paciente são 44 centímetros. Então, eu confio no meu olho, mas para não dar a medida errada, para não cortar a fita errada, a gente faz a medida aqui com a fita, para poder envolver todo o joelho. Então, fita de micropore, eu vou prender aqui só para ficar mais fácil para eu cortar. Sem embolar ela. Gente, isso é ao vivo, hein? Se tiver alguma falha aí, vocês me perdoem. Então, assim, a coisa mais desagradável que tem, que eu acho, eu aprendi isso com um professor meu. A parte mais importante para o paciente, ele brincava dizendo que era o curativo. Não era a cirurgia em si, porque lá por dentro a gente não vê nada. Então, a mesma coisa, quando você vai fazer o curativo, não rasga a faixa de qualquer jeito. Fica feio, corta com a tesourinha, né, para ficar com o bordo bem bonitinho. Bom, então como é que é o movimento do joelho, como a gente explicou? Vou deixar a fita aqui e vou explicar. Então, deixa eu voltar aqui na imagem, só um minutinho, na tela aí, se vocês conseguem ver. Muito bem. O movimento do joelho, ele vai jogar o movimento... Oi? Deixa eu ver se eu mostro aqui no joelho. Então, ele vai jogar no seu movimento, a coxa vai jogar para dentro e a perna para fora. Então, o que a gente precisa fazer? Conter de uma maneira que a faixa, a gente jogue e faça o movimento para dentro, contrário ao fisiológico, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu vou colocar a fita aqui. Se eu conseguisse riscar, é melhor. Então, eu tenho que fazer um movimento para fechar minha faixa jogando ela para lá. Então, eu começo daqui. Tomara que não embole aqui. Vamos lá. Não, tranquilo. Está tranquilo. Já medi aqui. É claro que esse nosso paciente está passivo, eu estou fazendo por cima da calça dele. Então, eu tenho que fazer esse movimento aqui para poder jogar para dentro, que o movimento é externo. Muito bem. Marcelo, a fita micropore, ele rasga. Sim, ele rasga. A intenção de colocar o micropore é para a gente fazer a contenção por um tempo maior. Então, eu vou colocar, obviamente, o meu esparadrapo aqui. Eu vou tentar fazer uma medida, eu vou colocar aqui, mas tenta evitar que a borda do esparadrapo fique em contato com a pele. Então, ele tem que ser no mesmo tamanho, né? Vamos tentar cortar aqui, ver se dá os 44 centímetros, que a perna dele é bem grossa. Vamos lá. Vou deixar um pouquinho a mais para poder fazer o movimento. Então, consegue levantar aqui para mim? Só aqui, ó. Tá dando para ver aí? Conseguindo? Então, eu tenho que fazer o movimento jogando para dentro. Então, eu vou pegar por aqui e fazer isso aqui. Estou tentando não pegar na pele. Tem duas opções. Ou a gente faz direto aqui. Consegue filmar aí, cara? Né? Então, prendendo aqui, isso faz a contenção no joelho. A outra opção é a gente fazer uma abinha que fica mais fácil para tirar depois. Só que você perde um pouquinho a tensão. Essa abinha aqui, dobradinha, né, para ficar mais fácil de tirar. Porque aí você fica com ela um pouco mais solta aqui, né? Então, na verdade, a importância é você fazer este movimento, prender. Bom, e deixar o mais tempo que puder. O mais tempo que puder é o quanto o paciente ele permite, né, que não irrite a pele, que não incomoda. Normalmente 3, 4 dias, depois você coloca de novo. O ideal é que a pessoa aprenda a fazer isso e coloque em casa. Aí você tem que fazer umas 3 ou 4 vezes para explicar como é que é a contenção.
Muitos vão preferir comprar essa faixa já comprada, como vocês veem aqui na apresentação, né? Ela tem um velcro, tem um prendedor e a pessoa acaba habituando. Só que eu falei isso, não é para usar para sempre, né? Agora eu confesso assim, tem pacientes nossos que talvez não tinham uma lesão tão grave de cruzado anterior e melhoraram sensivelmente, mas vou fazer essa ressalva de novo, sempre recomendando fazer o procedimento definitivo. Então isso permite também que a pessoa afrouxe um pouco, ela mesma aperte novamente, mas ficar fazendo isso toda hora vai perder a cola, né? Então sempre esse movimento para dentro para poder manter o posicionamento fisiológico. Então o que eu falei, essa contenção aqui vai mandar informação para o cérebro, que ele vai receber informação, é como se o joelho dissesse o seguinte, tem alguma coisa agora me segurando, que antes não tinha. Então a pessoa reclama assim, meu doutor, eu não consigo mexer na perna, mas é justamente essa intenção. Você ter limitação do seu movimento, porque antes você não tinha, caía na escada, quebrava o ombro, costela, batia a cabeça. Então a consequência é muito pior. Então o melhor, o mais seguro é fazer essa contenção para estabilizar o movimento do joelho. Em lesões de cruzado anterior. Às vezes a pessoa tem lesão mista, tem lesão de menisco, aí o resultado já não é tão bom. Né? Um ligamento lateral, né, já não é tão bom o resultado, mas mesmo assim a contenção do joelho, as pessoas já reportam um conforto um pouco mais confortável. Bom, era isso, a gente tentou demonstrar aqui, a gente promete que vai fazer uma apresentação no WebDrops, né, Carmen? Tentar fazer uma apresentação mais curta, né, e com outras imagens aqui, né? A gente vai tentar fazer isso, é um produto que a gente está prometendo. A ideia era, então, demonstrar o seguinte, dá para fazer isso na atenção primária perfeitamente, tem que se sentir à vontade de fazer esse tipo de procedimento. Quantas pessoas chegam, às vezes, com, doutor, eu estou com dor, isso no interior é muito comum, né? Traumatismo no trabalho, e a gente colocar uma espica, a pessoa em 2, 3 dias já está reportando uma melhora, né? É claro que complementa com medicamentos, né, gelo, calor local. Fisioterapeutas também fazem esse tipo de procedimento, não é nada muito complicado. Só tem que tomar atenção e cuidado para evitar fazer quando tem fraturas, né, ou inchações. Inchação sai do lugar, né, a articulação. Tem que colocar no lugar novamente. Então tem que ser uma pessoa já um pouco mais treinada, né. Eu normalmente faço isso quando tem... Em criança também, em escola, às vezes sofre trauma jogando bola. Então é um procedimento simples que evita um encaminhamento e dá um conforto aí para o paciente. Joelho já mais em pessoas adultas, né? Em idosos também a gente tem feito, porque às vezes a pessoa reclama que a perna está bem contida, mas essa é a intenção, ou que está doendo as varizes, que é uma dor suportável, né? A gente... informa que pode dar um pouquinho de queimação nas varizes, porque pode sentir um pouco mais obstruído, alterar um pouco a circulação, mas nada que não seja suportável. Era isso. Então, deixa eu voltar aqui nos contatos, né? E, é claro, uma coisa importante, eu faço isso dentro de consultório, eu estou fazendo no horário de atendimento. Se a pessoa chega com a consulta e tal, no consultório mesmo eu faço. Até você ir para outro local, né, preparar material, então a minha bolsa eu já ando com isso, eu até mostrei, bolsa de médico de família, né, já ando com material aqui dentro na bolsinha, né, tudo que vocês colocaram, que vocês viram aí, eu ando com ela na bolsa. Ando, até botar aqui, ó, equipamento de proteção individual, ando com meu óculos aqui, então está dentro da bolsa, então faz na hora, né, não é uma coisa que precisa marcar um dia, né, criar burocracia, não. A gente tem que trabalhar sempre com acesso avançado, que é uma maneira de desburocratizar a porta da atenção primária. Para a gente cria um monte de burocracia e impede que as pessoas tenham uma assistência adequada. Então é isso, né? Uma explicação sumária desses dois procedimentos de mobilização, ok? Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, é sempre um prazer ter o Marcelo aqui com a gente, e dizer que, como ele já adiantou, a gente está com uns pequenos vídeos em produção,
desse material, e imobilização vai ser os nossos 2 primeiros, onde vocês vão poder assistir uma informação bem curta, de poucos minutinhos, que vai estar disponível no site logo mais. Então, alguma outra informação mais específica a gente vai poder ter dentro desses vídeos. Hoje nós fizemos aqui, inauguramos a capacitação prática, espero que tenha sido boa, que vocês tenham conseguido acompanhar, apesar do improviso. Acho que a mensagem foi passada. Acho que a gente tem alguém digitando, pode ser alguma pergunta, ainda estamos no horário e o professor Dr. Marcelo ainda pode responder. Vamos ver se alguma... Enquanto vai a digitação ali, só lembrando o seguinte, eu sei que é um tema que pode não ter muito apelo assim, para assistência, mas a gente tem que lembrar que cada vez mais a gente pode qualificar a atenção na atenção primária com procedimentos simples, que não tomam muito tempo, que são muito efetivos. Então, eu acho que isso fica gravado, né, e pode outras pessoas utilizarem em algum momento. Então, a gente está antecipando o futuro aqui. Cada vez mais nós vamos ver esse tipo de procedimento sendo feito na atenção primária, dependendo do local. Né? Tem locais que realmente têm acesso a raio-x, a próprio ortopedista, fisioterapeutas, então realmente não justifica estar fazendo isso rotineiramente. Mas eu trabalho aqui em Vitória, eventualmente eu faço. Só lembrando o seguinte, inclusive dá para registrar o procedimento, eu acho que saiu aqui da apresentação, mas ele entra como um procedimento para atenção primária, eu acho que estava lá no início, mas o termo é o seguinte, imobilização ortopédica e provisória, alguma coisa assim, tinha um númerozinho lá no código de procedimento que a gente tem. Geralmente a gente registra como consulta, né, mas é um tipo de procedimento que dá uma remuneração maior para o município. Então, você pode informar no boletim de produtividade, né, e agora no SUS, né, que esse procedimento foi realizado. Isso dá uma remuneração melhor para o município. Ok? No site da Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade, a gente tem lá uma abinha que tem esses procedimentos que podem ser feitos pelo médico de família. Até ultrassom a gente pode fazer, só que normalmente a gente não é habilitado para isso. Caiu a câmera aqui. Bom, está aqui o endereço, né, acmfccapixaba.wordpress.com. Então ali tem a aba com todos os procedimentos, são vários, né, que a gente pode fazer e registrar sem problemas para recuperar a produtividade para o município. Entendeu? Então, eu gostaria de agradecer, Dr. Marcelo, pela contribuição de hoje. Lembrando a você que essa atividade já está sendo gravada e ela vai estar disponível no site em poucos dias. Tudo bem, Natália. Foi um prazer tê-los vocês. Obrigada pela presença. Não deixe de consultar o nosso site, usar os nossos outros canais de comunicação como teleconsultoria. E estamos à disposição. Até a próxima. Boa tarde. Só mandar um abraço lá para o pessoal da CESA, do EGRH, que está prestigiando ali. Obrigado. Um abraço. Acho que não gravou.